Ao longo da história, a figura de Jesus tem sido fonte de devoção, curiosidade e também de muitas controvérsias. Cada cultura e religião o enxerga por um prisma particular. Para alguns, ele é um mestre iluminado, para outros, um profeta de Deus, e para certos grupos, uma figura que desafiou suas tradições. Mas quem é Jesus para cada uma dessas crenças? E por qual motivo, em tantas visões distintas, ele não é reconhecido como o Filho de Deus? No judaísmo, Jesus não é aceito como o Messias aguardado. De acordo com as escrituras judaicas, o Messias será um líder humano, descendente do rei Davi, que restaurará o reino de Israel, trará paz universal e reconstruirá o templo sagrado em Jerusalém. Como Jesus foi executado pelos romanos e o mundo ainda enfrenta guerras e sofrimento, os judeus acreditam que ele não cumpriu essas profecias cruciais. Por isso, a esperança messiânica ainda aponta para o futuro. Além disso, a concepção de Deus no judaísmo é de uma unidade absoluta e indivisível. A ideia cristã de que o Messias é Deus encarnado é, portanto, inaceitável. Ao longo da história, algumas tradições rabínicas chegaram a classificar Jesus como um falso Messias que teria desviado o povo da lei. Em resumo, no judaísmo, Jesus é visto como um mestre, talvez um rebelde, mas nunca como o Filho de Deus. Entre os Mormons, o nome de Jesus Cristo é central para a fé, como se vê no nome oficial da igreja. Contudo, o Jesus que eles ensinam difere significativamente daquele das escrituras cristãs tradicionais. Segundo a doutrina Mormon, Jesus foi o primeiro espírito gerado por Deus Pai e uma mãe celestial, o que implica que ele teve um início. Ele seria irmão de Lúcifer e ambos teriam participado de um grande conselho celestial antes da criação do mundo. Para os Mormons, Jesus alcançou a divindade através da obediência, e os humanos também podem trilhar esse caminho para se tornarem deuses. Acreditam ainda que a expiação dos pecados ocorreu não apenas na cruz, mas também no jardim do Getsêmani, quando Jesus sofreu intensamente. Após sua ressurreição, eles defendem que Jesus apareceu nas Américas para ensinar outro povo, conforme descrito no livro de Mórmon. Assim, embora reverenciem Jesus, eles o veem como um ser exaltado, mas não como o Deus eterno e incriado. No budismo, a perspectiva é totalmente diferente. Sendo uma religião que surgiu séculos antes de Cristo, o budismo interpreta Jesus como um mestre iluminado, alguém que alcançou um elevado estado de sabedoria espiritual, semelhante ao próprio Buda. Para os budistas, o conceito de pecado não é uma ofensa a uma divindade, mas um estado de ignorância que gera sofrimento e mantém a alma presa no ciclo de reencarnações. Jesus é respeitado como um homem sábio, compassivo e puro, que viveu de acordo com altos princípios morais, mas não é considerado divino nem um salvador. Ele é visto como um entre muitos grandes mestres espirituais da humanidade, como Buda ou Confúcio. Alguém que apontou um caminho para a iluminação, mas não o caminho. O hinduísmo, uma religião vasta e antiga, oferece múltiplas interpretações sobre Jesus. A visão mais comum o descreve como um guru iluminado ou um avatar, uma encarnação divina similar a Krishna ou Shiva. Alguns hindus acreditam que Jesus foi uma das muitas manifestações do poder divino no mundo. Outros sustentam que ele foi um homem que descobriu a centelha divina dentro de si, algo que, segundo eles, todos podem alcançar. Existem também teorias populares que sugerem que Jesus viajou para a Índia durante sua juventude para aprender com mestres espirituais. Independentemente da versão, o hinduísmo não o reconhece como o único Deus, mas como mais uma expressão da divindade entre milhares de outras. No Islã, Jesus, conhecido como Isa, é um dos profetas mais venerados enviados por Alá. O Alcorão confirma seu nascimento milagroso de uma virgem, Maryam, e relata que ele realizou grandes sinais, como curar doentes e dar vida a um pássaro de barro. No entanto, segundo a fé islâmica, todos esses milagres ocorreram unicamente com a permissão de Deus, e não por um poder divino próprio de Jesus. Os muçulmanos rejeitam veementemente a ideia de que ele seja o Filho de Deus, pois creem que Alá é uno e indivisível, sem filhos ou parceiros. Eles também afirmam que Jesus não foi crucificado. Em vez disso, Deus o elevou aos céus e fez com que outro homem aparecesse em seu lugar.
Acredita-se que no fim dos tempos, Isa retornará à Terra para restaurar a verdadeira fé e então morrerá como qualquer outro ser humano. Para o Islã, Jesus é um profeta poderoso, mas não o Senhor. As testemunhas de Jeová falam extensivamente sobre Jesus, mas sua doutrina também se afasta do cristianismo tradicional. Para elas, Jesus não é Deus, mas a primeira e mais elevada criação de Jeová. Antes de sua vida na terra, ele teria sido o arcanjo Miguel, e após a ressurreição, retornou a existir apenas como um ser espiritual. Elas acreditam que Jesus morreu em uma estaca, não em uma cruz, e que sua morte serviu como um resgate para redimir a humanidade do pecado de Adão. No entanto, por o considerarem um ser criado, negam sua divindade. A adoração é dirigida exclusivamente a Jeová, com Jesus sendo visto como um mediador inferior. Na filosofia da Nova Era, Jesus é frequentemente citado, mas de uma maneira simbólica. Ele é visto como um mestre espiritual, um ser evoluído que veio ensinar a humanidade a despertar o seu Cristo interior. Nessa visão, todos possuem a mesma luz divina que Jesus manifestou. Muitos adeptos afirmam que ele aprendeu sabedoria com gurus orientais e que dominava energias cósmicas. Esse Jesus da nova era é moldado para ser universalmente agradável, um mestre que fala apenas de amor e energia positiva, sem mencionar arrependimento ou juízo. Um Jesus que inspira, mas não confronta. Finalmente, no cristianismo, Jesus é o alicerce de toda a fé. Ele não é apenas um profeta ou um mestre, mas o próprio Deus que se tornou homem. Ele não apenas mostrou o caminho, ele declarou ser o caminho, a verdade e a vida. Os cristãos creem que Jesus nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, revelou o caráter de Deus Pai e, por amor incondicional, entregou-se voluntariamente na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. 3 dias depois, ele ressuscitou em corpo e glória, vencendo a morte e provando ser o Senhor de tudo. É essa ressurreição que sustenta a fé cristã. Se Jesus ressuscitou, então ele é exatamente quem afirmou ser, o Filho de Deus, o Salvador, o Rei Eterno. Como disse o apóstolo Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a essência do cristianismo. Não uma religião sobre o esforço humano para alcançar Deus, mas a história de Deus vindo até nós. Um rei que vive e reinará para sempre. Se esta mensagem tocou o seu coração, convidamos você a se inscrever no canal Histórias da Bíblia Casa de Deus para ver mais vídeos como este. Não se esqueça de curtir e comentar, para que mais pessoas possam conhecer a verdade e o poder de Jesus Cristo.